a secretaria vai ficar responsável de dar uma resposta para vocês. Nós temos aqui as referências técnicas de cada área que vão poder responder as perguntas, né, que foram levantadas no final. Tá? Eu vou apresentar então todos os indicadores da Superintendência de Redes de Atenção. O primeiro indicador, ele se refere à cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. O indicador 6, ele é a proporção de exodontia em relação aos procedimentos. Esse indicador vai possibilitar medir o percentual de exodontia para que o gestor ofereça ações de saúde, né, mais condizentes com a prevenção do que depois com a questão da mutilação. Esse indicador, que é o 18, é razão de exames citopatológicos de colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária. Esse indicador ele vai dar subsídio a processos de planejamento, gestão e avaliação das políticas voltadas para a saúde da mulher. E ainda vai apontar qual é a capacidade de captação dessas mulheres para a realização desses exames. 5, né? Por um pontinho quase que ele consegue cumprir a meta, mas também ficou um pouco abaixo. Ele vai mensurar a proporção de parto normal. Quanto mais partos normais, melhor também. Foi pactuado para 2013 56%, 2014 e 2015 também 56%. 2012 foi pactuado 46% e foi alcançada uma meta de 55,42%. O indicador 21, proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal, também, quanto maior a polaridade dele, quanto maior, melhor. Ele vai medir a cobertura do atendimento pré-natal e também contribuir para a análise das condições que esse pré-natal vem acontecendo. Quais são as ações, como que está sendo a captação dessas gestantes, né? Para que elas, assim, quanto mais cedo elas são captadas lá na ponta, elas conseguem realizar mais consultas e receber mais orientações com relação à alimentação adequada, né? E também com orientação ao puerpério, né? Depois do parto, como cuidar da criança. O indicador 22 é o número de testes de sífilis por gestante. Esse valor que vocês estão vendo aí, 2013, 2014, 2015, que é 2, isso significa um número absoluto, tá, gente? Não é porcentagem. Geralmente é preconizado que a gestante faça o primeiro exame no primeiro trimestre da gestação. Qual que é a importância desse indicador? Ele vai expressar a qualidade do pré-natal, uma vez que a sífilis ela pode ser diagnosticada e tratada em duas oportunidades, que é uma durante a gestação e a outra que é durante o parto. E o 24, né, é um dos indicadores mais importantes aí, que é um objetivo do milênio estipulado pela ONU, que é a redução da mortalidade infantil. Né? O governo de Minas Gerais está com várias ações, inclusive essas jornadas que foram anunciadas aqui pela Romélia, né, as jornadas. E então é um indicador muito importante, que ele vai avaliar também a assistência pré-natal e vai avaliar o acesso das crianças menores de 1 ano e o acompanhamento na puericultura. Se às vezes em determinado município está constando um aumento de número de casos da AIDS, qual é a medida que o gestor pode tomar referente àquele município específico? A polaridade desse indicador é quanto menor, melhor. Aí está meu contato, né? Se tiver alguma dúvida também que deseja encaminhar por e-mail, fique à vontade. Você aguarda aí um pouquinho, que é representando aqui a Copasa. Eu gostaria de esclarecer, quando vocês falam nos resultados parciais, até que mês esses resultados se referem? Porque, por exemplo, quando a gente olha a taxa de mortalidade infantil, né, que você citou, que faz parte dos objetivos do milênio e tal, está 5 e pouco, e a meta é 12 alguma coisa, né? Então, esse mês de referência a que esses indicadores foram computados, né? É qual? Julho? Falta muito? Mônica, depende, porque assim, cada indicador ele tem um tempo para ser avaliado, de tempo em tempo. Tem alguns que é trimestralmente, outros quadrimestralmente. Então, algumas referências até colocaram para nós, até que mês foi avaliado. Mas é uma curiosidade que eu tive. Eu acho que se puder vir constando embaixo a que mês se refere, só teria a acrescentar, né? Seria uma informação interessante. Obrigada. Ok, agradeço a sugestão e vou levar para as áreas técnicas. Na questão do indicador de mortalidade, os bancos ficam lá na vigilância epidemiológica. Então a gente, né, passa para a área técnica o valor, né, de quanto está essa taxa, o numerador, o denominador. Então a gente tem um banco de mortalidade, sim,
Então, são os óbitos em menores de 1 ano. E o denominador, a gente fazer o cálculo desse indicador, são os nascidos vivos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma diferença, a gente tem uma portaria que dá o recurso para o município, se ele estiver regular no SIM, ou seja, na mortalidade, e no SINASC a gente tem uma subnotificação. Então, às vezes eu tenho uma taxa de mortalidade numérica, entendeu? Porque o meu denominador ainda está pequeno. Então, a gente está trabalhando com busca ativa, para a gente ver onde é que estão esses DNs. E essa questão do banco a gente está tentando equacionar, e a gente está fazendo esse movimento na epidemiologia para resgatar essas DNs, que elas entram no banco, já que ele é denominador, minha taxa a tendência é aumentar. Tá? Eu, Maria Lisboa, sou representante da educação aqui no Conselho. Nessa questão do indicador, eu acho que é muito importante a gente ter as datas, mas não só. Eu acho que o próprio programa devia fazer uma previsão de datas de avaliação, porque essa avaliação de em que nível você está atingindo o indicador, ela evidentemente que deve servir para indicar as ações no sentido de reverter, né, ou de melhorar aquele indicador. Eu acho que a gente tem de ter muita atenção que, de repente, o indicador passa a ser a meta, né, e a meta não é um indicador propriamente. A meta, quer dizer, a meta é um indicador, mas o que é importante para a Secretaria são as ações que ela vai desenvolver no sentido de atingir essa meta. Então, ela ter, até no próprio programa, as datas em que vai ter avaliação e cuidar realmente de ter esses resultados. Eu acho que tem de ter esse cuidado para ter o resultado da avaliação do indicador. Mas sempre tendo em vista que ações vão ser planejadas, incluídas, etc., para você melhorar aquele indicador caso ele esteja abaixo. Eu acho que eu morro de medo dessa cultura de indicador indica daqui, indica de lá, percentual de cá, e de repente o indicador fica mais forte do que o próprio plano de ação para discutir. Ok. Doutor Gilberto quer falar a respeito desse questionamento? Bom, pessoal, é o seguinte, essa avaliação parcial, eu acho que ela está sendo colocada e foi colocada, foi até, me parece, com a demanda do próprio Conselho, para saber, daquilo que nós estamos pactuando, como é que está o processo. Nós começamos esse processo de pactuação, foi agora em setembro, outubro, com o Conselho, certo? Então, na medida em que nós começamos esse contato, foi solicitado que a gente já colocasse como anda esse processo. Então, por isso que a gente, alguns que tinham a data fixa foi colocado, nós já anotamos aqui para o próximo exercício, sim, a gente vai ver se colocamos qual é essa data dessa avaliação parcial, mas o importante para a gente é a avaliação anual. Essas metas que estão sendo colocadas em todos os indicadores, certo? No processo do pacto, ela considera do mês de janeiro ao mês de dezembro. Lógico que nós temos todos os nossos acompanhamentos que a gente faz mensal, bimensal, trimestral, quadrimestral, exatamente para a gente verificar se a política que está sendo implantada, porque cada indicador desse que está aqui, Maria Lisboa, tem uma política desenvolvida para ela. Porque não é um indicador que vai mudar, né? Não é por aí, igual você falou, né? Porque acaba o indicador ficando mais forte que a política, não é isso. Aqui a gente está trabalhando com o processo de evidências, né? Na medida em que a gente verifica que há uma crescente no processo de parto normal, para a gente é a política que está, não é o indicador que está mudando, é a política, ele espelha exatamente as ações que a Secretaria vem fazendo, ok? Só completando o que o doutor Gilberto falou, Maria Lisboa, com relação a esses dados, né, que é igual vocês estão colocando, e nós já fizemos as anotações e vamos levar para as áreas, a questão da data das parciais. Mas a área, né, ela tem esse controle muito, né, de forma bem sistemática. Como a Aline colocou, alguns bancos de dados, né, são mais demorados de se levantar esses dados, então por isso que alguns indicadores são avaliados em tempos diferentes, bimestralmente, semestralmente, né, dessa forma. Mas assim, a área, ela tem isso de forma bem sistemática, específica, e ela faz esse controle bem rigoroso. Com relação à questão, né, que você colocou sobre a importância dos indicadores, eu acho que é muito importante pontuar isso mesmo, para que o indicador, né, não venha
venha a ser mais importante do que as ações planejadas, o indicador, na verdade, ele tem que mostrar numericamente para o gestor como que está a situação de saúde ali daquela população e quais as intervenções necessárias que ele pode fazer, né? Aquele plano de ação não está dando certo, qual outro plano que a gente pode estar substituindo. Então, é importante nesse sentido. Lá em Biá, eu não vou fazer a minha pergunta, eu só contar um pedacinho do que acontece em Biá. Esse ano, na nossa proposta, foi votada a implantação do CAPS. Só que já tem uns 4 anos que não tem psiquiatra. O índice de suicídio no número de habitantes lá é grande. Então, o que adianta? Tem programa, tem no papel, tem votação e depois não tem o profissional. Não tem psiquiatra. Janice, eu queria só falar um pouco a respeito dessa sua colocação. Já está sendo também estudado pela Secretaria de Saúde, é um novo projeto que vai ser implantado, que chama Caminhos do Cuidado, onde vão ser capacitados os ACS mesmo, para como que vai ser a forma de abordagem desses usuários de drogas, né? E também, né, das questões das pessoas com deficiência intelectual, que sejam mais agressivos e precisam desse acompanhamento de psiquiatra. Esse projeto ainda está sendo discutido com o Ministério da Saúde, inclusive semana passada eu participei de uma reunião com o Ministério da Saúde e está chegando em um acordo ainda de quem vai coordenar essa capacitação, né? E eu acho que vai melhorar de forma significativa, porque a gente sabe que realmente o recurso humano, né, é muito pequeno com relação ao psiquiatra. Mas os ACS vão poder fazer uma abordagem, né, de uma forma sutil. O ACS vai ter essa capacitação para fazer abordagem, para conduzir, para encaminhar o usuário, né, para um local adequado, orientar conforme as medicações, né, e fazer esse acompanhamento mais sistemático. O Conselheiro Municipal de Saúde, Raul Soares. Eu queria só dar uma sugestão, Kátia, a respeito do indicador 29, que fala da cobertura de centros de atenção psicossocial. A gente imagina o seguinte, que quando você chega a internar, tratar um dependente, principalmente o de cocaína, viciado em cocaína e crack, é porque a família já chegou à exaustão, já não tem mais o que fazer. E entendendo que a família é a base de qualquer sociedade, a gente queria pedir que uma das ações fosse voltada para capacitação, treinamento, não sei, alguma coisa feita para a família. Porque esse dependente, em determinado momento, depois do tratamento dele, vai voltar para casa. Ele vai voltar para o meio dele, para os mesmos locais que ele frequentava antes, para as mesmas amizades, que ele não vai conseguir fugir disso. E a família deveria estar pronta para receber essa pessoa, né? Parar de olhar para ele como um dependente químico, mesmo porque quando a gente fala em família e fala em dependente, não quer dizer necessariamente que o dependente vai ser sempre um jovem. Dependente, de repente, quem vai ser internado é o pai ou é a mãe daquela família, e os filhos também precisam ter um olhar diferente para quando ele voltar. Aí fica aqui uma sugestão, não sei, de repente até um pedido, que a gente sabe que o crack, principalmente, hoje já saiu das grandes cidades, já está no interior do estado e até mesmo na zona rural. Então, quer dizer, se houve um dia que ele foi um surto, hoje uma epidemia. Então, a gente deveria fazer alguma coisa, eu imagino, para essa família, que vai receber esse dependente a qualquer momento e tem que estar preparado para o menor sinal de recaída dele, entendeu? De repente a gente podia fazer muito mais do que pensar em segurança, em tratamento, em o famoso amoncelião, uma ambulância para sair correndo com ele, se a gente tivesse uma família preparada para lidar com essa situação. Falo em nome da família Videira, já que nós estamos falando em saúde para Minas Gerais, e em nome dessa família, se puder ser colocado alguma coisa, eu deixo meu agradecimento. Ok, Sr. José. Arimateia, eu vou levar, né, a sua colocação, a sua sugestão, muito obrigada. E eu acho que isso é realmente muito importante até para a continuidade do tratamento, né, quando ele retornar ao lar. Tá, então, na verdade é bem rápido, são 2 considerações, tá, Kátia? Quando você coloca a capacitação dos agentes comunitários de saúde para lidar principalmente com as questões de álcool e drogas e transtornos mentais, eu só queria entender isso porque a gente tem a rede de atenção psicossocial, né, que é a RAPS, que é do Ministério da Saúde e no Estado também, onde a gente já contempla ações de saúde mental na atenção primária,
com matriciamento, né? Tem os consultórios de rua, centros de convivência. Então, não existe, pelo menos que eu conheça, né? Alguma coisa específica para os agentes comunitários. Eu acho que a gente já tem uma rede de cuidados, né, na saúde mental e que a gente tinha que tentar trabalhar dentro, né, dessas propostas. Apesar do indicador aqui ser só CAPS, né, mas a gente tem toda uma rede com ações na atenção primária, na urgência e emergência, né, atenção secundária. Então, só para a gente tentar unificar um pouco essa discussão, para não fazer coisas isoladas. E a outra questão que a gente tem, eu estou em mãos aqui com a pesquisa da Fiocruz, né, que foi a maior pesquisa que já foi feita, né, no Brasil sobre usuários de álcool, crack e outras drogas. E ainda temos no Brasil, o maior problema é o álcool, né? A segunda maior causa de internação é o álcool. E as mortes associadas ao crack está muito mais relacionada, não com o uso da substância, mas com a violência que fica no entorno. Então, essa pesquisa desmonta, né, um pouco essa epidemia do crack. Né? A gente está aí com talvez uma epidemia da violência, né? Mas não é da substância. Eu acho que a gente tinha que discutir, pautar um pouco mais das discussões aqui no Conselho, né? Para a gente, inclusive, conseguir pensar numa linha de cuidado melhor, né, mais direcionada para essa população e não pegar isso, né, com esse monstro que a gente está lidando e tentando ver que a gente está na luta, talvez, no Brasil, com a discussão da droga ilícita, né, que é o tráfico, a violência, o que está no entorno disso. Mas o álcool ainda se configura como o maior problema de saúde pública do mundo, inclusive no Brasil. Né? Obrigada. É importante essa sua colocação, porque a gente percebe mesmo as questões do álcool e também até esses dados são muito claros, né, nas pesquisas, inclusive de acidentes de trânsito, né? Mas é difícil a gente batalhar enquanto que hoje em dia as propagandas de uso de álcool, elas são tão atraentes, jovens, cantores famosos, né? É como antigamente tinha as propagandas, né, de cigarro, né, só com aqueles heróis, né, cavalos e tudo. Então, à medida que essas propagandas foram sendo extinguidas, foram diminuindo também a adesão dos novos usuários, né, das crianças que estavam crescendo naquela época. Eu acho que seria um caminho, assim, essa questão, né, da censura desse tipo de propaganda, né, uma coisa importante também para a gente finalizar. Então, dando continuidade agora à apresentação dos indicadores. Muito obrigada, gente. Agradecemos a Kátia, tá? Obrigada, Kátia. Gente, vocês nem bate palma pra ela aí, gente?